noite. Deus te abençoe e use poderosamente. Obrigado, Jackson. Gente, boa noite a todos. Que alegria enorme estar aqui celebrando esses 11 anos de vida aí com vocês. A nossa igreja faz 10 esse ano, então a gente está pertinho aí na nossa comemoração. Comecei antes com o Felipe, né? Vocês contam também desde o momento que vocês começaram a se reunir, então nesse quesito nós temos 10 anos, e é muito bom viver essa história, né, Jackson, né, Felipe, sobre plantação de igreja. Eu não sei quantos aqui estiveram aí desde o iniciozinho aqui, só para você entender, quem estava aqui no primeiro ano aqui das águas aqui. Então, é um pessoal aqui que viveu todas as dores e as alegrias, né, quase que um parto, aquilo que vai nascer, aquilo que vai desenvolver. Eu tenho certeza que vocês têm histórias, talvez de momentos difíceis em que Deus respondeu numa superação que às vezes a gente não imaginava, porque plantação de igreja, gente, é um tempo de milagres, né? Aí tenho certeza que vocês viveram isso durante o tempo. Eu não vou aqui para contar a minha experiência, mas talvez que tenha mais chamado a minha atenção nesse tempo todo, foi quando a gente descobriu pelo rádio que o hotel em que a gente se reunia ia fechar. Pelo rádio. Como é que vocês hoje estão aqui num centro empresarial? Então, é semelhante a gente, inclusive as cadeiras eram muito parecidas. Eu lembro, dia 8 de março de 2019, não era apenas o Dia Internacional da Mulher, era quinta-feira, após a quarta-feira de cinza, eu tinha emendado o feriado de carnaval, estava de descanso, casa dos meus pais em Teresópolis, aí eu recebo um WhatsApp de um outro pastor, dizendo assim, poxa, filho, não sabia não, o hotel vai fechar. Eu vi no rádio. O hotel vai fechar. Aí eu olhei lá no Twitter da Band News, aí tinha lá escrito mesmo, né? Então ele, na verdade, escutou pelo rádio. Aí eu falei, que história é essa? Liguei para gerente do hotel, que eu tinha o telefone dela, que era crente presbiteriana. Ela falou, fiquei sabendo há pouco tempo aí que o hotel vai fechar. Então eu não podia te comunicar, naquela época, que não era muito tempo, era dias. Aí a pergunta, né? Quanto tempo eu tenho? Tranquilo, gente, 2 semanas. Então, tinha 2 semanas para achar um lugar para a igreja se reunir num momento, gente, 2019, que ninguém imaginava esse negócio, o que provavelmente a gente pensaria hoje. A gente vai procurar um lugar, enquanto a gente não acha, a gente vai se reunir online. Não é isso que a gente talvez imaginasse, porque isso tinha como um hábito. E não existia isso naquela, quer dizer, o culto era transmitido, mas ninguém tinha a ideia de, enquanto não acha o lugar, a gente, sei lá, vai ficar online temporariamente. Não, assim, em 2 semanas, a gente vai precisar se reunir no lugar, né? E aí, isso era numa quinta-feira, a gente ia ter 3 domingos, né? Quinta-feira, esse domingo primeiro, eu comunico a igreja de maneira mais oficial, já tinha feito mensagem para passar pelo WhatsApp. Aí eu falei, Deus, a gente não sabe, mas Deus sabe o lugar que a gente vai. Aí, na semana seguinte, eu dei o anúncio, que trouxe muito alívio e alegria para o coração. Na semana seguinte, eu disse, eu ainda não sei. Mas Deus continua sabendo, gente. Então, não sabemos onde a gente vai domingo que vem, não. O nosso último domingo é o último. Aí, na quarta-feira começou uma conversa, se eu não me engano, na terça, quarta. Aí, na sexta-feira, foi definido lá um lugar, um colégio que abriu as portas para a gente. E a gente se reuniu lá. E olha que bênção, gente. Com, se eu não me engano, 60% do valor do aluguel do hotel. Ufa! Né? E no hotel a gente dividia, no domingo tinha mais gente, tinha os hóspedes, e lá não tinha, era só a gente, tinha a sala de criança, porque era uma escola, a igreja, o hotel também tinha, mas a gente tinha que arrumar tudo, na sala de criança já tinha uma dinâmica de sala infantil. Aí, graças a Deus, ali a gente pôde ficar ali algum tempo, né? E nesse período a gente junta um caixa, porque a gente está ali pensando, né? Está acostumado a pagar um valor, não tem que pagar mais aquilo, naquela mesma proporção, chega a pandemia e tem um momento que a gente é, inclusive, isento. A gente, durante 2 meses, a gente pagou, depois, até o final do ano, a gente foi isento. Então, a gente ficou ali zerado, não reunia, mas também não pagava, e depois a moça falou, não precisa pagar mais nada. Aí, graças a Deus, aí foi juntando caixa, já era Deus, providência de Deus, para a gente, depois de 7 anos, ter o nosso primeiro lugar, fazer obra, para entrar no nosso primeiro lugar, que é onde a gente está até hoje, que era uma academia de ginástica, que a gente teve que tirar tudo ali, mudar uma academia de ginástica, de musculação, que tinha aula de jiu-jitsu, tinha o spinning, tinha tudo, para virar igreja, né? Então, malha o corpo, agora vem malhar aqui a fé, e vai ser uma benção, e Deus proveu todas as coisas, e estamos lá, gente. São milagres como esses,
providências como essa, que a gente vai vendo, que vocês têm experimentado, a gente tem experimentado ali, outros irmãos, sei que o Douglas, que é um grande amigo meu, pregou semana passada aqui, com essa história do Douglas também, Dodô, as bênçãos também, os que ele recebeu, e é isso, gente, o reino de Deus continua avançando, que é o grande tema aqui hoje. Eu quero para compartilhar com vocês no livro de Atos, capítulo 14, versos 19 e 28, se você puder, abra a sua Bíblia, nesse texto, que fala desse avanço aí, do Senhor na cidade, através da vida do apóstolo Paulo. Atos 14, 19 a 28, quando diz assim a palavra do Senhor: chegaram, porém, eu estou lendo a revista Almeida 21, talvez esteja uma pequena diferença, depende da sua versão. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e do Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhe presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para a Itália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por intermédio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Deixa eu começar falando da história de um homem, que talvez alguns de vocês, ao falar o nome, não façam a ligação, mas se eu contar a história, talvez vocês lembrem um pouco dessa história que tomou os noticiários alguns anos atrás. O nome dele era John Allen Chau. Quem foi John Allen Chau? Se você não conhece, vou mais uma vez contar essa história aqui. Um homem, um cristão, que ele entendeu um dia que ele precisava pregar o evangelho a uma das tribos, se não a mais, tribo ou a mais civilização, por assim dizer, a localidade, a cultura mais isolada do mundo. Que tribo era essa? Que lugar era esse? Era ali no norte da Índia, a ilha da Sentinela do Norte, conhecido lá o povo como os sentinelenses. E o que é curioso quando a gente vai falar sobre essa população, sobre esse pessoal, é que a gente tem quase nenhuma informação. Eles vivem de uma maneira realmente diferente, da qual a gente não tem nenhum acesso, mesmo hoje com a tecnologia, com a modernidade dos GPS, dos drones, da câmera, lá é dos drones, ali é uma mata fechada naquela ilha, e eles vivem lá dentro de maneira absolutamente remota. Então, como diria o Globo Repórter, por onde andam, o que fazem, o que comem, nessa sexta, na próxima, ninguém vai saber ali o que acontece com aquela tribo. Não sabe os hábitos, não sabe absolutamente nada. Se você botar no YouTube, você tem talvez uma experiência muito rápida de alguém, acho que se não me engano um antropólogo, que conseguiu fazer um mínimo de contato. Mas qual é a grande dificuldade ali? A grande dificuldade não é, claro que seria essa, também tem a ver com língua, talvez tenha a ver com os hábitos diferentes, mas tem a ver com a hostilidade daquele povo. E quando a gente fala hostilidade, eu não estou falando da hostilidade de quem está plantando uma igreja no Flamengo, de quem está plantando uma igreja aqui em São Gonçalo, nessa região, que a gente às vezes diz, olha, a gente tenta pregar o evangelho, o povo é hostil. E é verdade. Às vezes não quer saber, às vezes não quer saber de igreja, não quer nada parecido, igreja é o que atrapalha a cidade. Vocês já devem ter conhecido gente que acha isso exatamente. Eu lembro de uma vez, eu estava sentado na porta da igreja, a gente estava em obras ainda, e ali na porta que dá acesso à rua, estava ali sentado esperando alguém que ia fazer alguma parte da obra, e eu vi duas senhoras conversando. Eu falei assim, ó, disseram aqui, ela estava conversando, disseram, isso aqui vai ser uma igreja. Aí, rapaz, essa igreja aqui, aí começou a falar mal da igreja, essa igreja está tudo. Aí eu falei, ô, minha querida, dá licença, falei com educação mesmo, eu sou pastor aqui. Aí ela, sem graça e tudo, uma me deu atenção, outra saiu mesmo. Eu lembro quando a gente procurei no grupo do Facebook do bairro do Flamengo, rapaz, era detonando, quando descobriram que a tal dessa Raízes era uma igreja onde estava a academia, né?
Por que não é uma escola? O pessoal sempre diz isso. Por que não é isso? Só não diz mais por que não é uma farmácia. Porque aí, meu irmão, é impossível. É uma em cada esquina. Pelo menos lá no Flamengo é assim. Creio que a realidade aqui dos irmãos seja essa. Então, tem essa hostilidade. Tem a hostilidade do vizinho que fala assim, ó, me chama para tudo. Me chama para o Maracanã, para ver o Vasco, inclusive. Me chama para qualquer coisa, eu sou flamenguista, então tenho direito a essa piada que já foi permitida ali. Me chama para qualquer, só não me chama para ir para a igreja. A gente vê a hostilidade assim, só que hostilidade nos sentinelenses não é isso. Hostilidade no sentinelense é, de fato, chegar perto e levar uma flechada. Esse homem foi até lá, porque pensou, porque cria do fundo do seu coração, e essa é uma motivação linda, esse é um ponto importante, a motivação é maravilhosa. Essas pessoas, de alguma maneira, elas precisam conhecer quem é Jesus Cristo, mesmo que a lei indiana, não permite que ninguém se aproxime num raio de 5 quilômetros, porque não é para preservar a cultura da tribo, não, é por causa do perigo. E aí, não sei se vocês vão começar a lembrar dessa história. O homem se aproximou, levou uma flechada e morreu instantaneamente. Essa é a história de John Allen Chau. Motivação certa. A estratégia estava absolutamente errada. Acho que nenhum missiólogo poderia dizer assim, ó, é só chegar lá, tenta se aproximar e vamos embora, por amor a Jesus. Calma, não é isso. A gente não vai propositadamente, a não ser que só Jesus fez isso, em direção à morte, né? A gente vai ali, estamos preservando a vida, se temos que morrer, ou se vamos morrer, ao Senhor pertence, mas a gente chega com estratégia, a gente chega se aproximando. Esse homem não fez isso, mas eu quero ressaltar aqui, só para deixar isso bem claro, mas ressaltar aqui, não a sua imprudência, mas de fato, a sua motivação e o seu desprendimento de sair de onde ele estava. Porque eu não sei a realidade econômica dele, mas a gente conhece um pouco uma realidade americana, como um todo, mesmo aquelas pessoas que a gente vê numa condição mais simples, elas têm muito acesso a muita coisa, comparado à nossa realidade brasileira. E o que leva um homem a sair do conforto da sua casa, lá nos Estados Unidos, para sair ali da terra, não inteira, mas grande parte dela, e lá dos Estados Unidos, da América do Norte, e até ali a Índia, para pregar o evangelho com risco de morrer? Não é o seu prestígio político, não é nenhum tipo de heroísmo, porque ele não foi lá com câmera, ele não foi lá anunciando isso aos 4 cantos com repórter. É claro que ele dizia isso, mas não de maneira assim ostensiva, como hoje todo mundo quer. Não era dinheiro, porque ele não ia ganhar mais nada por isso. O que leva alguém a ir falar de Jesus é o próprio Cristo na nossa vida. Jesus faz tanto sentido na nossa vida e para esse mundo. Jesus é a verdade, não é uma, mas é a verdade tão forte, o amigo tão verdadeiro, um Salvador tão poderoso, que ele gera um motor dentro de nós, para que a gente possa fazer coisas que a gente não imaginava, por amor a ele, se desprender, como na parábola do tesouro escondido, de todas as coisas, porque a gente entendeu e que a gente conhece um tesouro muito maior, da qual a gente vale a pena deixar tudo para trás. De maneira muito menor, gente, quando às vezes alguém pergunta para a gente, você vai à igreja no domingo, de manhã? Você podia estar dormindo, você podia estar à praia, à noite, você podia estar agora descansando, você podia ter ido ao cinema, você podia ter feito isso, você podia estar em casa, gente. E quando a gente vai explicar às vezes para as pessoas, né, eu sei que é muito maior o que ele fez aqui nesse texto, mas é uma pequena parte disso, que não é o pastor Jackson, o pastor Felipe, que nos obrigaram a vir aqui para a gente poder trazer um tipo de carimbo na nossa caderneta, para a gente ganhar algum tipo de bênção. Não foi isso. O que leva a gente a se reunir, estar aqui com alegria e prazer todos os dias é Cristo na nossa vida, que muda a gente de maneira radical e que faz alguma coisa diferente, que é o que Paulo experimentou e fez aqui nesse nosso texto, nesse movimento tão bonito de avanço. E nessa dinâmica linda, a gente vê Paulo na cidade, porque Jesus Cristo, ele tem amor às cidades também. Eu sei que é um assunto
muito batido quando a gente vai falar sobre plantação de igreja, quando vai falar sobre essa nova realidade da plantação de igreja, mas olha como é que está tão presente no texto. Essa palavra cidade e os nomes das cidades, elas estão muito aqui recorrentes, né? Paulo foi arrastado para fora da cidade, verso 20, quando ele se levantou, ele entrou na cidade, ele, depois de anunciar o evangelho naquela cidade, voltaram para onde? Para Listra, Icônio e Antioquia. Nesse texto, ele entra na cidade de Listra para anunciar o evangelho, por causa do evangelho, ele é expulso da cidade, apedrejado, afastado, arrastado para fora dela, mas Paulo não se dá por satisfeito, ele não diz, tem muita pedra aqui nessa cidade. Paulo diz, né, ele não diz, mas por causa disso, mesmo da oposição, ele se levanta, ele entra na cidade, depois no dia seguinte, ele vai para uma outra cidade chamada Derbe, faz o mesmo movimento, depois para Listra, depois vai para várias outras cidades. O que isso fala um pouco para a gente? E aí eu quero, obviamente, entendendo que nós temos realidades distantes do conceito de cidade urbana que a gente tem hoje, não é essa realidade aqui. Não é que você entrava em Listra e dizia, onde é que é o shopping aqui? Em Derbe, qual é o McDonald's mais perto? Para onde eu dirijo meu carro? Não é esse conceito urbano que a gente tem, mas já é um conceito, essa palavra, a gente ficou com medo dela alguns anos atrás, mas ela não é negativa, um conceito de aglomeração. Já era gente ali situada em diversas regiões ali, com seus hábitos, com seus comércios, com as suas realidades, ainda que populacionalmente seja muito distante de umas 10 maiores cidades do Brasil, que é São Gonçalo, inclusive, né? E das nossas realidades urbanas de serviço de comércio, mas aquilo já era uma ideia de aglomeração, e a gente pode fazer esse paralelo. E por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Porque quando a gente fala muitas vezes, inclusive, dessa questão do avanço, dessa questão da missão, eu não sei, eu nasci numa igreja evangélica, eu nasci na igreja presbiteriana, já era predestinado desde cedo, então, mas eu me converti, olha só, rapaz, onde é que você se converteu? Eu morei um ano fora, me converti na igreja batista. Fazer o quê, né, gente? Brincadeira, tá? Se você é batista, a gente ama você, me converti lá. Passei um ano fora, me converti, voltei e servi aqui numa igreja presbiteriana, né? Servi, né? Enfim, cresci como adolescente e tal, e sou pastor presbiteriano até hoje. Brincadeiras à parte, se a gente ouvia falar que ia ter um culto missionário, para quem cresceu em igreja, qual era a primeira realidade que se imaginava que ia ter, quando você, de repente, o seu pastor falou assim, ó, domingo que vem, domingo à noite, vai ser o culto missionário. A gente imaginava, já sabia, que provavelmente ia ter um missionário, que a gente chamou de transcultural, traduzindo aqui, um missionário de um lugar longe, que a gente normalmente não tinha muita ideia do que acontecia lá, e ele ia vir parte do tempo, isso não é errado, tá, gente? É só muito importante, aí senão eu sei que o Felipe me bate. Mas isso ele ia falar durante um tempo sobre um texto da palavra de Deus, e depois um outro tempo ele ia contar as histórias de evangelização e das diferentes culturas que ele estava ali vivendo, diferente cultura que ele estava ali vivendo. Olha, lá eles falam assim, lá era assim, lá a gente converteu, e aí eu traduzi a Bíblia, ou a Bíblia foi traduzida, só esse trecho aqui. Não era essa a nossa realidade missionária? Isso está errado em absoluto. A gente fez lá na nossa igreja aquele curso Perspectivas, que abriu demais os nossos olhos para entender o quanto existe de fato nações, localidades, povos que ainda não foram alcançados nem com uma folha do Evangelho, nem com a presença nenhuma do Evangelho ali. A gente sabe que tem essa tarefa tremenda. Acontece que esse não pode ser o nosso único olhar, e esse é o ponto importante. Não pode ser o nosso único olhar quando a gente pensa no avanço e a gente pensa em missões e plantação de igreja. Precisa ser o povo distante, precisa ser o povo pouco alcançado, não alcançado, o povo sem nenhuma palavra do Evangelho, mas também precisa voltar-se para esses lugares onde a cada vez mais há um fluxo de pessoas chegando. Diz que a pandemia arrefeceu um pouco isso, e você com certeza conhece alguém que se mudou da cidade grande e foi para a cidade do interior. Não conhece? Né? Meus pais, eu amo Teresópolis, e volta e meia, às vezes eu encontro, tem um presbítero da minha igreja que foi morar lá, e volta e meia a gente encontra alguém, agora eu estou morando aqui, e tal, estou de home office, eu tenho que ir só 2 vezes por semana, uma vez por semana no Rio, então é tranquilo, e aqui tem todos os benefícios, né, da tranquilidade, da segurança, e de todo o silêncio, coisas que nos são, às vezes a gente tem isso como muito distante, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim, o grande fluxo é um fluxo para a cidade.
E quando a gente deixa de pensar nesse assunto e entende que missão é uma coisa para uma realidade distante de nós e não para uma realidade também perto da gente, a gente perde essa grande parte daquilo que Cristo já fez através de Paulo, através da igreja, durante todo o tempo. Porque é lá onde a cultura efervesce, é lá onde os trabalhadores ganham o seu pão, é lá de onde vêm os imigrantes. Um dia desse apareceu um iraniano lá na igreja, né, que sabia falar português, está estudando aqui no Brasil, e tudo apareceu lá. Gente, vem para cá, até para o Brasil vem, onde vive a esmagadora da população mundial. Então, essa foi uma redescoberta feita há pouco tempo. E é importante esse redescoberta, a redescoberta das cidades e das pessoas como expressões de Deus, através das imagens e semelhanças que elas são aglomeradas nesses lugares caóticos e ainda assim necessários para a pregação do Evangelho. Ou seja, a gente não prega somente lá, a gente prega aqui também. Então, quando a gente pensa em avanço, quando a gente pensa nessa remodelação do coração da igreja, essa visão missionária, a gente tem que pensar distante, mas a gente tem que lembrar que isso é muito perto da gente e fazer-se as perguntas de como é pregar no meio da cidade, como é falar desse Cristo no meio da cidade, como é falar de Cristo para o nosso vizinho que é tão hostil ao Evangelho. Como é falar do Evangelho para aquele nosso amigo, para aquele nosso familiar, que tem horror, como eu falei, que ele quer ir para qualquer lugar, você chama ele, ele vai, menos para a igreja. Ontem, de tarde, a gente teve até uma festinha infantil, eu tenho filhos pequenos, então a realidade de filho pequeno, de sábado de pai, é festa infantil, né? E a gente teve e tinha lá um casal da nossa igreja, não era uma festa da nossa igreja, de alguém da nossa igreja, mas encontramos um casal da nossa igreja, que tinha um amigo que tinha passado a sua infância numa igreja evangélica, e aí foi bacana demais, porque a expressão dele era isso mesmo, ó, eu até vou na igreja, mas ele tem horror ao evangelho, e foi legal, porque a gente foi ouvindo os traumas, foi ouvindo as coisas pela qual ele passou, que eu não preciso compartilhar aqui com vocês, e ao invés da gente fazer aquela relação de eles estão lá, que pena que eles não querem, que coisa horrível, que gente hostil, e a gente mantém a distância, o que Jesus quer não é isso, a gente quer que a gente vá naquela direção, conheça aqueles corações, conheça a nossa cultura e continue, apesar dos desafios, amando essas nossas cidades através da pregação do Evangelho. É a redescoberta da cidade como esse lugar onde a gente pode ser bênção, porque Jesus Cristo, Ele está nas cidades. Mas veja, o primeiro momento é dessa entrada de Paulo, como a gente entra aqui. Mas depois também existe um outro movimento, que é o apedrejamento de Paulo. Então, expresso aqui, ele é apedrejado, Cristo é apedrejado, não é isso? Quando a gente estiver perseguido, não somos nós que somos rejeitados, mas é o próprio Senhor, é o próprio Evangelho. E nesse texto aqui, você percebe que ele não foi apenas, Paulo, apedrejadinho. Ele foi dado por morto, tal era o seu estado. Isso é oposição da missão, algo que todos nós também precisamos esperar. Uma oposição que tem na sua raiz, uma raiz espiritual, repito, de rejeição do Evangelho por esse coração pecador, por esse coração duro, porque é rebelde por natureza a Deus. E muitas vezes uma perseguição física vem, e por outras não é uma perseguição física, mas um apedrejamento moral, um apedrejamento em forma de rejeição, de hostilidade, e a gente precisa saber que isso tudo é esperado para nós, para que a gente não tenha uma falsa ilusão e uma falsa expectativa da nossa entrada, ou seja, a gente quer avançar, a gente quer fazer a obra, e a gente começa a fazer a obra, e o que a gente encontra é uma rejeição completa, apedrejamento. O que a gente encontra é barreira, é dificuldade. O que a gente encontra é gente fazendo de tudo para que a gente não esteja lá. Às vezes gente de fora, e a gente sabe, às vezes gente de dentro. Porque não quer concorrência com a igreja, um negócio que eu nunca entendi, né? Uma igreja perto aqui de mim, não quero porque vai concorrer com o Evangelho. Gente, pelo amor de Deus, nós somos o mesmo reino expresso em diversas igrejas aqui. Quanto mais igrejas verdadeiramente fiéis ao Evangelho,
melhor. Não é isso? Só que às vezes até o apedrejamento, ele vem de dentro, mas isso é esperado, e esse é o fato. De que todos nós, na medida que nós avançamos, precisamos entender que as pedras, elas virão, mas isso não pode fazer o que a gente nos desencorajar, que às vezes a gente pode ser dado como morto, não pelas pedras físicas, às vezes até por elas mesmas, mas por qualquer outra dificuldade. Eu não quero mais, eu não aguento, eu desisto, não quero mais ele pregar o evangelho, não quero mais participar dessa igreja, eu quero fazer alguma outra coisa, mas está difícil, está complicado. A palavra de Deus diz para você, se a gente quer avançar, a gente espera as pedras, mas ela não somente espera, a gente persevera no meio disso tudo. Até porque, e esse é um outro movimento, Paulo encoraja os discípulos pela palavra de Jesus, renovando os seus ânimos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Presença na cidade, o apedrejamento na cidade, mas agora o encorajamento também na cidade e na igreja. Era necessário Paulo dizer isso, não era, gente? Para que o ânimo tivesse renovado, para que a igreja pudesse ali entender que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, porque senão a gente tem a noção errada, uma noção muito triunfalista. A gente entrou, as portas se abriram, e Paulo diz assim, a gente entrou, a gente recebeu pedra, mas calma, gente, vamos nos animar, vamos nos encorajar, porque no meio das muitas tribulações não é necessário entrar no reino de Deus. Paulo não prega a ausência de problemas, Paulo não prega a solução imediata, Paulo não prega o famoso pare de sofrer, porque não é esse o nosso caminho, mas ele prega, ele fala e encoraja que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Esse é necessário, é importante a gente dizer, que não é que a gente é salvo por obra nenhuma, por favor, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, daquele que nos perdoou, mas as tribulações são sinais, por vezes, da nossa própria firmeza, da fidelidade com o evangelho, e o que a gente precisa é encorajamento, mas o encorajamento se dá, sabe aonde? Na comunidade de fé. Lá na nossa igreja a gente repete muito isso, não é uma frase minha, é uma frase que está por aí, mas é uma frase muito verdadeira, ninguém foi feito para caminhar sozinho. Igreja não é um lugar onde você vem e você ouve uma palavra para você viver a sua realidade de maneira solitária, individual, para que você viva o evangelho. A igreja é esse corpo onde a gente, olhando uns pelos outros, a gente se aquecendo, se exortando, a gente encoraja uns aos outros para continuar vivendo firme no meio do evangelho, em meio a muitas tribulações que eu e você passamos. Se a gente pudesse, a gente não vai fazer isso aqui por a questão do tempo e da própria dinâmica, a gente pudesse lembrar de quantas vezes nossos irmãos nos encorajaram na fé, a gente teria muitas histórias bonitas para contar dessa comunidade de fé que está aqui hoje, da Igreja Presbiteriana das Águas, de como às vezes no meio da gente desistir pelo nosso filho, alguém tomou a nossa mão, orou com a gente, nos encorajou, e a gente perseverou, a gente seguiu, e a resposta veio, ou a resposta ainda não veio, mas a gente continua junto. No meio às vezes de uma tentação da nossa vida, alguém ali pôde nos ajudar, nos dar uma palavra, botar mais uma vez a mão no nosso ombro, chorar com a gente, orar com a gente, nos encorajar para que a gente vencesse em Cristo Jesus aquela tentação, porque a gente queria desistir do evangelho, queria abandonar tudo, queria se afastar, queria ser um filho pródigo, ir para uma terra distante, viver a vida dissolutamente, mas alguém um dia, o pastor, alguém aqui, com um cajado santo e bonito e maravilhoso, trouxe a gente de volta para o rebanho e disse assim, não existe lugar melhor do que estar aqui na casa de Deus, porque mesmo que haja muita tribulação, aqui é o lugar onde a gente se aquece, a gente se encoraja, a gente se exorta para a gente se manter firme nesse evangelho maravilhoso. Por isso que a gente não pode, a gente não pode viver a famosa comunionite, né? A gente fica tanto aqui, que a gente não avança, não é isso.
mas a gente vai ficar tanto aqui, que essa força que Deus botou para a gente viver junto como corpo de Cristo, vai nos fazer entrar mais encorajados nessa cidade, encorajados mais nesse mundo, nessa cultura, para continuar pregando o Evangelho todos os dias. Ele entra na cidade, ele é apedrejado, mas ele encoraja, e a igreja assim é encorajada para a glória do Senhor. Mas veja, ele também anuncia o Evangelho e faz muitos discípulos. Depois de anunciar o Evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Duas coisas aqui importantes. Primeiro, é o centro de tudo que a gente faz, que de fato é anunciar esse Jesus Cristo maravilhoso e as boas notícias do Evangelho. E eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e fale assim, poxa, isso é tão óbvio. Mas o que às vezes eu percebo é que além do óbvio ser dito, muitas vezes a gente consegue de maneira muito simples abandonar o óbvio e a igreja abandona aquilo que de fato é o poder de Deus para que ela possa entrar na cidade e fazer diferença. Não é à toa, isso é uma herança maravilhosa da nossa reforma protestante. O texto lá de Romanos 1, 16, 17, porque a gente não se envergonha do que, gente? Do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha que bonito. Como é que a igreja, em algum momento, ela vai abandonar aquilo que de fato é o poder dado a ela como presente, para que ela possa fazer diferença onde é que ela se colocar, onde Deus já colocou? Como é que a gente faz isso? Mas às vezes a gente faz. A gente negocia o Evangelho. A gente negocia o Evangelho por métodos. A gente negocia o Evangelho por uma estratégia equivocada de crescimento. A gente negocia o Evangelho para fazer um discurso mais atrativo, mais atraente. A gente negocia o Evangelho para que a gente possa ter mais gente ao nosso lado. Só que quando a gente negocia aquilo que de fato é o poder, a igreja perde, por essência e por definição, o poder que foi concedido a ela. E no tempo que a gente vive, onde isso é negociado, nós não podemos vender nem por um prato de lentilha, nem por 30 moedas de prata, aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, a nossa perseverança também é na pregação do verdadeiro, genuíno Evangelho. Mas, Felipe, tem uma igreja aqui do lado, que não prega o Evangelho, um lugar aqui doido, que não prega o Evangelho, eles estão crescendo. A gente vai abrir mão disso? Não. A gente vai ser seduzido por números, por um lugar mais bonito, ou qualquer outro parecido? Não, porque a gente guarda isso como um tesouro, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão, eu amo ela, porque na verdade ela está numa das 95 teses de Lutero. Sabe, na Reforma, que Lutero pregou lá as 95 delas, uma delas que sempre é mais cara a mim, né, que ela diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre fico pensando, Lutero, há 500 e poucos anos atrás, usando a palavra tesouro. Um momento de muita riqueza, de poderio econômico, social e temporal da igreja, a palavra tesouro, ela ganha um outro significado. Riqueza. É olhar para aquilo tudo, para os castelos, para a suntuosidade, para o dinheiro, para o poderio de tudo aquilo, e falar assim, nada disso vale de verdade, e nada disso é verdadeiramente o poder da igreja, não está na sua influência política, não está na sua influência econômica ou social por si só, mas o verdadeiro tesouro da igreja está nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha que coisa linda. O tesouro da igreja é o Evangelho, e ele é o único capaz de fazer discípulos. Estratégias que não são ruins, mas estratégias erradas podem trazer gente, mas eles não fazem discípulos. Uma pregação longe do Evangelho, mesmo sendo feita numa igreja, ela pode trazer gente, frequentador, mas ela não consegue fazer discípulos. E nós não estamos aqui para ter menos ou mais gente, a gente está aqui com missão que Deus nos deu,
para fazer discípulos dele, e a gente não pode abrir mão de fato, dessa verdade que precisa permear, e eu sei que permeia esse púlpito e essa igreja, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Entrar na cidade, é ser apedrejado pela cidade, é ser confortado no meu apedrejamento pela igreja que é o corpo de Cristo, e continuar anunciando o Evangelho e fazendo discípulos para a gente ir para fora, e para a gente ir, continuar crescendo e avançando. E por último aqui, eu queria só destacar esse último movimento também tão bonito nesse texto, que é o estabelecimento de liderança. E nomeando-lhe presbíteros em cada igreja, e orando com jejum, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Ele estabelece uma igreja, aqui é uma plantação de igreja. Entra, oposição, faz discípulos, pregando o Evangelho, encoraja esses discípulos, como comunidade de fé, perseverem no meio de tudo isso, e Paulo estabelece lideranças aqui, que são os presbíteros no caso. Presbíteros no plural, liderança da igreja local, porque Paulo faz um trabalho, gente, não para ser o cara. Daquele tipo, quando Paulo vai, todo mundo vai ao culto. Quando Paulo não vai, todo mundo falta. Quando Paulo está presente, a gente tem líder. Quando Paulo não está, aí rapaz, aí é uma bagunça, a gente nem tem interesse, não é isso. Uma igreja saudável, ela tinha uma pluralidade de líderes, uma liderança saudável para perpetuar aquilo que Cristo começou, e foi pelos apóstolos, e foi pela igreja, pela sua liderança, e permanece até hoje. Paulo não era um herói solitário. Mas eu não quero aqui tratar apenas, ou talvez desafiar vocês apenas pelo viés dessa liderança absolutamente necessária, como a Bíblia nos ensina, através desse texto. Mas dizer sobre essa questão da diversidade santa de dons e talentos dentro do corpo de Cristo. Paulo estabelece lideranças para continuar aquela obra. Assim como pastores e presbíteros também, e aí eu sei que é uma aplicação diferente para essa realidade desse texto, também desafiam vocês aqui a exercerem liderança com amor para que esse trabalho continue. E que liderança aqui desafie outras pessoas a serem outras lideranças, ou ainda que não seja uma liderança, a fazer parte de trabalhos para que o corpo de Cristo continue de maneira saudável, levando o Evangelho e se edificando aqui dentro. O Jackson não é um herói solitário dessa igreja. Felipe não é um herói solitário dessa igreja. O conselho não é um pequeno herói solitário, poucos heróis, uma liga da justiça, vingadores dessa igreja, e o restante aqui apenas trata com admiração tudo isso. Eu sei que vocês não fazem isso, mas é um encorajamento para que vocês continuem também liderando com amor. Continue também trabalhando com amor, continue também servindo com amor esta igreja e esta cidade, para que esse trabalho maravilhoso continue a avançar e a frutificar para a glória do Senhor Jesus. Para que nesses 11 anos dessa história linda que eu sei que vocês têm, vocês continuem avançando e possam cada vez mais ver frutos do penoso e maravilhoso trabalho que Cristo faz através da vida de vocês. Para que a gente esteja aqui repleto de histórias. Histórias as quais eu não posso contar, mas eu tenho certeza que você pode. De gente que veio conhecer Jesus nesse lugar. De gente que teve o seu casamento restaurado nesse lugar. De gente que já tinha desistido de igreja, já tinha desistido de evangelho, apesar de ter sido batizado, se convertido há tempo atrás, mas descobriu aqui um bálsamo novo, cura, o evangelho transformador aqui nesse lugar. Gente que descobriu a alegria, o prazer de servir. Gente que descobriu o prazer de trabalhar, de liderar aqui nessa igreja. Gente que descobriu de novo, redescobriu o prazer de fazer parte de uma igreja aqui nesse lugar. Mas quando a gente olha para tudo que está à nossa frente,
o tamanho do nosso desafio não é para a gente ficar desencorajado e amedrontado, pelo contrário. É para a gente olhar para São Gonçalo, para a gente olhar para o estado do Rio, para a gente olhar para o Brasil, a gente olhar para o mundo e ficar encorajado a fazer cada vez mais, avançando nas cidades, mesmo em meio às pedras, anunciando o Evangelho, fazendo os discípulos, encorajando uns aos outros, estabelecendo lideranças que estabelecem lideranças para que sirvam e a gente possa ver esse movimento maravilhoso do Evangelho na expressão aqui e em tantos outros lugares que o Senhor mandar vocês e colocar essa igreja para plantar novas igrejas. Que Deus abençoe muito vocês, gente. Vamos em frente, para a glória do Senhor Jesus, avançando nesse movimento santo, poderoso e maravilhoso que só o Evangelho de Jesus pode trazer. Deixa eu orar com vocês. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem chamado a gente para seguir em frente, para avançar, para continuar, Senhor, em meio a muitas tribulações, em meio a muitas pedras, Deus, pregando, Senhor, esse Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Esse Evangelho que nos salva, esse Evangelho que já nos transformou, Deus, e que é poder do Senhor para transformar tantas outras vidas, tantas outras pessoas, tantas outras realidades, Senhor. Que essa igreja continue, Deus, experimentando da bênção de ser usada pelo Senhor, para que a gente ouça cada vez mais histórias belíssimas das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e há de fazer através da vida de cada um aqui, através do ministério, Senhor, dessa igreja. Que ela nunca fique, Senhor, que as nossas igrejas nunca fiquem na inércia, que elas avancem, Senhor, confiadas no Senhor da missão, naquele que morreu por nós, nos redimiu, para que a gente pudesse pregar e viver esse Evangelho redentor, para a glória do nome do nosso Senhor, ó Pai. Que assim seja, Senhor, continue abençoando a vida, Pai, dessa liderança, dessa igreja, de cada um aqui, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor.